Shalom, shalom, Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 31 de março de 2024. São muitas as emoções nesse domingo de ressurreição. E por que as aspas? Porque, de fato, hoje não é o domingo da ressurreição, mas como no calendário gregoriano, no calendário da Igreja Católica, isso vem sendo celebrado de um outro calendário, nada impede de nós celebrarmos a ressurreição de Cristo todos os dias da nossa vida, então, por que não hoje também? E ontem, foi ontem, Joy, que a gente conversou sobre isso, nós falamos, eu conversei assim, eu estava imaginando, por que eu não estou na vibe da ressurreição, eu não estou na vibe da Páscoa, né? Eu nem me lembrava que nesse feriado, que isso era feriado e que estava celebrando Páscoa. Porque a nossa Páscoa, de fato, é mês que vem. A Páscoa bíblica é no mês que vem, é no mês de Aviv. Esse foi um ano bissexto, a gente teve 2 meses de Adar. Então, a Páscoa ela vai cair mês que vem, né? E aí eu fiquei pensando sobre os portais, né? Quando é o dia mesmo da festa instituída por Deus, o calendário bíblico, que é o calendário redentivo, que Jesus cumpriu a risca e vai cumprir ainda, os portais estão abertos, estão alinhados sobre a terra. E então existe uma diferença de quando é a data que Deus estabeleceu e quando é a data que o homem forjou, seja acidentalmente, coincidentalmente ou conhecidamente, conscientemente. Quando a data ela é distorcida, quando nós tiramos do prumo o calendário de Deus, nós perdemos os portais. E veja bem, só a Igreja de Cristo tem esse problema, porque os satanistas não têm problema com os portais. Eles usam todos os portais de todos os eclipses, de todos os solstícios, de todas as datas importantes de alinhamentos planetários e tudo mais, porque são momentos em que os céus e a terra têm uma interatividade. É como se pensa lá no Éden. Lá no Éden as dimensões estavam unidas, certo? E nessa fusão de dimensões, Deus criou toda uma comunicação entre céus e terra, junto com essa fusão. Com a separação dessa fusão, o homem ele está tentando constantemente acessar a dimensão celestial. E ele vai usar de todos os artifícios físicos que Deus deixou estabelecido. E Deus ele traz para o seu povo o conhecimento de todos esses portais, para que nós possamos acessar a Deus de maneira diferenciada nessas datas. E nós jogamos fora essas datas. Nós mudamos o calendário e as trevas não mudaram o calendário. Então, as trevas estão trabalhando ferrenhamente lá para edificar Babel, para chegar e alcançar Deus, alcançar a dimensão do Espírito, só que sem Deus, enquanto que nós temos o Espírito Santo e todas as datas alinhadas, já deixadas para que nós possamos usá-las, acabamos não usando, porque afinal de contas, Jesus aboliu a lei. Não, gente, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei e ele nos deixou os portais para que nós soubéssemos celebrar a obra da redenção, para que nós soubéssemos olhar para os céus, olhar para as estrelas e enxergar o Mazarote de Deus, enxergar a obra redentiva escrita nas estrelas. Não é astrologia, nós não vamos ler as estrelas para nos mostrar o nosso futuro está em Cristo, mas nós precisamos entender a obra da redenção nos portais que Deus nos deu e até em toda a criação. Os céus declaram a glória de Deus. Que céus? Só as nuvens, o pôr do sol e o nascer do sol, só o colorido do céu? Não, o firmamento e tudo que está no universo. Toda a criação que nós enxergamos da terra está manifestando a glória de Deus. Pense que é só do planeta Terra que a gente vê eclipse. Porque a Lua é um satélite da Terra e a Terra é um satélite do Sol. E Deus colocou tudo perfeitamente alinhado
para que a Lua fosse 400 vezes menor do que o Sol, mas que o Sol estivesse 400 vezes, ou como é que é? A Lua está 400 vezes menor do que... Ixi, agora eu já perdi, já não sei mais, porque eu não entendo de astronomia. Mas é perfeito o tamanho da Lua com a distância e o tamanho do Sol. Eu acho que é isso, né? A Lua é 400 vezes menor do que o Sol e o Sol está 400 vezes mais longe da Terra do que a Lua. Então, quando a gente olha da Terra, a gente tem um eclipse solar, porque o Sol se coloca entre a minha visão e o Sol. E quando a Lua está aqui e a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua, existe um eclipse lunar. Só o homem da Terra enxerga isso. O cara que está em outro planeta, se existisse outra pessoa em outro planeta, ela não enxergaria esse eclipse que a gente está vendo. Nós é a perfeição da criação em posicionar todos os luminares, todos os planetas, tudo, todas as constelações, elas só têm a aparência que elas têm porque a gente está olhando da Terra, de outro lugar não tem essa aparência. Mas é porque Deus estava posicionando os luminares para que o homem pudesse saber que ele escreveu até nas estrelas. Em toda a criação do universo, ele escreveu a obra da redenção. E nós precisamos começar a compreender essas coisas, porque a gente está no fim dos tempos. A gente até não entende tão bem, né? Por exemplo, o sinal de Jonas. Esses dias eu tenho assistido muito sobre isso, então estou aprendendo coisas novas. Que lá em Nínive, quando Jonas foi pregar em Nínive, pregar que eles iam ser totalmente destruídos, na mesma época que ele esteve lá, existem registros, estudos astronômicos, que você consegue ver provavelmente até no Stellarium, que é o aplicativo que você consegue voltar no tempo e ver como é que estão os céus em todos os anos passados, que houve um eclipse lá em Nínive, e que aquilo foi um sinal para eles de que o profeta estava falando algo. Não foi só o arrependimento que Deus trouxe por meio da pregação do profeta, foi um sinal celestial, esqueci a palavra que eu ia falar, fugiu, mas um sinal de que o profeta estava falando algo, aquilo trouxe grande temor e todo mundo se converteu, todo mundo ouviu a palavra do profeta. E esse é um dos sinais de Jonas dos dias de Jesus. Não só o fato de que Jonas passou 3 dias no seio da terra. Isso a gente olha para trás hoje e entende. Mas quando Jesus fala para os fariseus, para vocês eu só vou dar um sinal de Jonas, o que ele estava dizendo? Sabe, o sinal de Jonas que eles entendiam não era o sinal dele ter ficado na barriga do peixe 3 dias. Era o eclipse de quando Jonas foi pregar em Nínive. Olha só que doido, tem ainda mais isso para a gente acrescentar. Na glória de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus e no amor de Deus, no tanto que Ele nos ama, que Ele nos dá sinais em tudo quanto é lugar, no céu, na terra, embaixo da terra, no Espírito. É impressionante. E hoje, durante o louvor, uma das primeiras coisas que nós perguntamos para o Senhor é, Deus falou assim, por que você está me perguntando por que eu não rompi ainda? Por que eu não rompi na sua vida ainda? Eu estou trabalhando, Deus responde, camada por camada até romper. Amados, tem coisas que não romperam em nossas vidas ainda e a gente está culpando o diabo. Para de culpar o diabo, veja o que Deus está fazendo em ti. Qual é a obra que Deus está fazendo em ti? Ele está tirando uma camada. É de você, é em você que está trabalhando. Nós é que precisamos ser trabalhados. Deixa cada um dos outros serem trabalhados por Deus. Olhe para a obra que Deus está fazendo em ti. Então, você passou por um tempo de grande tribulação, você teve, né? Não aconteceu como você queria que acontecesse. Veja todo esse processo da sua vida, desse momento, dessas coisas que você não rompeu e que você está abalado porque você está deprimido, porque você só consegue enxergar essa situação, dá-nos um out. Veja o que Deus estava trabalhando em você, porque pelo amor de Deus, você não quer dar mais uma volta por esse deserto. Então receba a cura do Senhor, o trabalhar do Senhor, o tratamento do Senhor,
para que você possa avançar e romper e atravessar. Persista, insista nesse processo. Deus é o maior interessado de você ser curado e você é o que mais dá tiro no pé e aborta o processo. Não adianta, quanto mais você abortar o processo, mais voltas você vai dar até você ser curado, porque Deus te ama muito e Ele quer que você seja curado. Você um dia disse, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. E pare, então, de se sujeitar ao molde do mundo, em que é a sua vontade que deve ser feita. Não, não é a sua, é a dele, porque ele é soberano e ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe porque é necessário nós passarmos por certas tribulações, por certas aflições, por certos momentos difíceis. Ele está nos forjando para algo. Aceita o tratamento de Deus. Não passe 40 anos nesse deserto. Em nome de Jesus. Amém? Então, Senhor, se nós não rompemos ainda, nós te agradecemos porque o Senhor está nos tratando. E nós queremos continuar debaixo do teu tratamento em nome de Jesus. Depois dessa palavra, veio uma outra palavra dizendo assim: alguns de vocês estão na porta do romper, vocês estão tipo no batente da porta, vocês estão aqui na cara da porta. E vocês estão prestes a desistir. Não desista e não retroceda. Planta aí, ó. Firma aí na cara da porta e diz: Deus, a hora que o Senhor abrir, eu entro. Se o Senhor quiser, eu derrubo. Mas seja feita a tua vontade, no teu tempo, do teu jeito. Porque, amados, muitas vezes a gente tem que lembrar isso, né? Deus, ele não está lidando só com bebês. O bebê em Cristo, ele nem alcança a maçaneta. Ele tem que esperar alguém abrir a porta para ele. Faz parte da jornada dele. Faz parte de ele aprender a ser totalmente dependente do Senhor. Quando a gente aprende a ser totalmente dependente do Senhor, a gente chega na porta e a gente não vai automaticamente abrir, porque a gente teve toda uma jornada de maturidade e dependência. Não independência, dependência. A gente chega na porta, a gente já vê a porta de longe e já vai conversando com o Senhor a respeito. Olha, Deus, tem uma porta ali. Continua indo para ela. Nunca presuma nada. O maduro não presume nada. Ele pergunta tudo, porque ele é dependente, lembra? Estou vendo uma porta, ela é para mim, ela não é para mim. O que a gente faz? Continua nessa rota? Porque você está andando, não está andando sozinho, você está andando com Jesus. O Espírito Santo está o tempo todo ali com você. Ele vai falar se é para acelerar, se não é para acelerar, mas interaja com ele, tenha o interesse de perguntar. Tudo que você perguntar, o Senhor vai responder, nem que seja, ainda não é tempo de você saber, ele vai responder. E quando a gente chega na porta, porque nós somos já grandes e maduros, se ele falar, põe a mão na maçaneta e abre a porta, você põe a mão na maçaneta e abre a porta. Se você puser a mão na maçaneta e ela estiver trancada, você vai falar, Deus está trancada. Ele sabe que está trancada, é o óbvio. Você fala, me antecipei em colocar a mão? Não, era isso mesmo. Tá, então, me fala o que eu faço, então. Porque eu pus a mão, o senhor mandou eu pôr a mão na maçaneta, eu estou vendo que ela está trancada, então quer dizer que o senhor quer me ensinar alguma coisa sobre abrir portas trancadas, ou o senhor quer me ensinar a esperar. Tem muitas coisas que o Senhor quer nos ensinar, amados. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor para perguntar e saber. Faz parte da nossa jornada. E se, porventura, ele falar que ele vai te dar uma chave, amém. Você espera o tempo da chave, ou você vai com ele numa outra aventura para ganhar essa chave, para buscar essa chave. Mas se ele mandar você chutar a porta, não tenha medo. Se Deus mandar você pegar uma marreta e marretar a porta, se ele mandar você dar um pontapé na porta, tu dá um pontapé na porta. Mas você espera, você corresponde com ele, porque você não está fazendo sozinho, você está fazendo com ele. Se Deus mandar você bater na porta, você bate. Se ele mandar você falar para a porta, você fala. Não vai dar uma de Moisés, né, de fazer a coisa errada na hora errada. Você é um representante de Deus na terra. Nós somos o reflexo de Deus na terra. Ele é o nosso molde. Tudo que a gente faz reflete no nome de Jesus. E como isso é verdade quando a gente erra, né? Quando a gente erra, a primeira coisa que vão dizer lá é crente. E para a gente sair disso depois é muita humildade, é muita humilhação, é muito perdão, é muito arrependimento, porque essa contrição ela também é vista. Mas quando nós fazemos algo bom, é aí que a gente está refletindo Deus mesmo. A gente reflete Deus na correção da nossa asneira e a gente reflete Deus em tudo que a gente faz na autoridade do nome dele, porque as pessoas estão olhando, tá? Só lembrando.
Agora, nós que estamos já diante da porta, ou estamos orando em relação ao romper, diga assim: Deus, remove os bloqueadores da minha promessa. Porque existem coisas que estão ali colocadas como empecilho, impedimento, bloqueadores da promessa. E nós precisamos, não precisa ficar irritadinho com Satanás, não, tudo faz parte do processo, gente. O povo saiu do Egito, tinha um bloqueio na frente deles, não era Satanás, era o Mar Vermelho. E Deus ia se mostrar glorioso ali, e poderoso ali, e soberano ali ao abrir o mar. Então, existem muitos obstáculos que estão à nossa frente, na nossa jornada o tempo todo, de diversos tamanhos. E o que nosso aprendizado é: Deus, como é que vamos transpor esse obstáculo? É para dar a volta, é para passar por cima, é para cavar por baixo, é para explodir. Entendeu? Fica a dica. Para de ficar olhando o demônio em tudo. Veja Deus na sua rota, na sua trajetória, e veja como Ele vai te dar a vitória sobre o Mar Vermelho, sobre o Rio Jordão, sobre a fome, sobre a sede, sobre tudo que você vai encontrar por esse caminho, sobre o exército do inimigo que vem, né? Então fique de olho e cuidado, porque quando nós pecamos, Deus envia o inimigo. Não se esqueçam que o povo pecou, murmurou, chegaram em Refidim, Deus deu a água que eles estavam tanto reclamando, mas o Amaleque veio junto com a água, né? E então eles tiveram uma grande batalha. Porque a gente tem batalhas e guerras, porque a gente muitas vezes bota o pé na jaca, eu quis dizer o pé na boca, e reclama e fala o que não deve e peca e abre brechas. E aí o inimigo vem e Deus permite, porque ele é soberano, porque ele quer nos ensinar algo. Lembre-se sempre, Deus está te ensinando algo, deixa ele ensinar. Amém? Receba tudo que Deus vai fazer nesse tempo com a fé de uma criança. E no meio do louvor nós cantamos também a respeito, aquela canção, né? Parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti. E eu vi o Brasil com o leão que está rugindo ao derredor. Amados, nós precisamos lembrar que o leão-dragão, ele está sempre rugindo ao derredor. Sempre, ele quer nos matar o tempo todo. As portas do inferno estão prontas para nos engolir o tempo todo. São as portas do Hades, as portas da morte. É isso que o inimigo quer, por isso que ele está ao nosso derredor constantemente. Ele está ao derredor de todas as nações constantemente. Mas quem é aquele que está ao nosso redor? É o leão de Judá. E contra o leão de Judá não tem inimigo que possa prevalecer. Não é verdade? Então nós precisamos crer, entender que estamos nas batalhas, abraçar o momento das batalhas com sabedoria, com maturidade. Não adianta fugir da batalha. Deus não aborta batalhas, ele vence batalhas. Anota aí. Essa veio direto do Espírito Santo de Deus. Deus não aborta batalhas, ele vence batalhas. Amém? Então não fuja dessa batalha. Nós precisamos avançar com o exército de Deus, com o leão da tribo de Judá, com os anjos que Deus envia, com humildade, com autoridade, com santidade, para podermos vencer junto com ele essa batalha. E se nós perdermos uma batalha, não desanime, não perca o ânimo, não esmoreça, não desista. A guerra já foi vencida, mas nós temos de ir de encontro a essa vitória da guerra com muitas batalhas. Fazem parte da nossa jornada, fazem parte da forja de Deus em nós. Deus está nos forjando, amados, porque tempos muito, muito difíceis estão chegando. Ao que eu pergunto, você já está estocando alimento? Eu não sinto do Espírito que eu devo fazer isso. Amém. Glória a Deus. Mas não joga areia no outro que Deus está mandando estocar. Nós somos um corpo. Pare de brigar contra o corpo. Tem alguns que estão recebendo a mensagem do Espírito Santo que devem estocar. E o outro dia eu estava fazendo a minha lista de coisas que eu preciso, né, estocar aqui em casa, de alimento sólido. E o Senhor estava assim, água, água, água. E eu fiz toda a parte do alimento sólido, já está tudo chegando.
E o Senhor tá lá, água, água, água. E eu tive que sair, tive um encontro à noite com os amigos na sexta-feira e continuei pensando, água, o jantar todo, água, água, água. Cheguei em casa, fui assistir uma moça, não sei nem quem é, nunca vi na minha vida, apareceu no meu feed, e eu assisto muita profecia, então apareceu no meu feed de profecias lá, e ela falou algumas coisas que ela tinha visto, eu não me lembro agora no momento, mas tem a ver com tudo que a gente está falando já, então não pensei em registrar, porque era algo que não era novo, mas era uma confirmação. No fim do vídeo, nem sempre eu chego no fim desses vídeos, só para vocês saberem. Alguns que eu, antes da metade, eu já me pego próximo. Mas esse eu senti de ouvir até o fim, insisti, né? Perseverei, eu senti que o Espírito Santo queria que eu ouvisse. Então, a última coisa que a menina falou foi: água, Deus está mandando estocar água. Eu falei, puxa, era justamente que eu passei o dia inteiro pensando nisso e ainda não consegui fazer esse estoque de água como eu quero. Eu tenho água para banho, para higiene, para o que for, mas água para beber são outros 500, amado, porque quando você estoca água em garrafas de plástico, que você já usou, que você já lavou, já higienizou, e você pôs água potável dentro, ela não foi fechada a vácuo. Então, existe a possibilidade de você ter algumas bactérias ali que vão se proliferar. Então, se você não tiver uma cândida, um cloro, uma pirulinha daquelas de purificar água, não beba essa água, a não ser que você vá realmente morrer de sede, usar ela para outras coisas, para higiene, que é uma das outras coisas que a gente esquece, que a gente precisa planejar para ter a higiene. Pensa, gente, a gente está pensando em cenários assim apocalípticos, né? Pode ser que nada aconteça, Deus nos livre que realmente não aconteça. Mas se acontecer, você estoca alimento que você vai usar. Não é coisa, você não está jogando dinheiro fora, você só está antecipando a compra. E aí você vai repondo, usando para sempre ter um estoque. Se Deus nos livre, aconteceu uma pane. Teve um dia que eu estava na praia, em janeiro eu fui para a praia e aqui no meu prédio deu um problema na eletricidade do meu bloco. E o meu bloco ficou sem luz, eu acho que foram 4 dias. Eu fui a única que ainda tinha comida na geladeira quando eu voltei, porque a geladeira não foi aberta em nenhum momento, na minha ausência. O resto do povo aqui entrou em pânico, que eles perderam tudo que eles tinham no freezer e na geladeira. E se não tivesse um supermercado aberto, eles também teriam passado fome. Ninguém passa fome com só 4 dias sem energia elétrica, né? Mas pensa que a energia elétrica, ela só afetou dentro das nossas casas. Mas e se ela afetar, por exemplo, a bomba da hidrelétrica? Não chega água na sua casa. Se ela afetar a bomba do saneamento, não sai dejeto da sua casa, a sua privada não funciona. Pensa um pouquinho nessas coisas. É para isso que a gente está preparando. Para isso que você vai ter pilhas, lanternas, lanternas que sejam carregadas à luz solar, de preferência. Para isso que você tem vela. Para isso que você tem água. É para isso que você tem comida extra. Pode ser que dure uma semana, pode ser que dure um mês. Misericórdia. A gente está aprendendo também que a gente tem que orar e multiplicar as coisas. Isso vai fazer parte. Mas a gente está num processo de aprendizagem. Alguém aqui já multiplicou comida? Quantas vezes? Em que proporção? Pois é, a gente não chegou ainda, né? Na necessidade, então a gente não teve que buscar a fé de algum lugar para fazer isso. Mas muitos profetas estão falando a mesma coisa. Ou nós oramos para que não aconteça, ou nós nos preparamos para o que vai acontecer, ou nós fazemos os dois e ainda aprendemos a fazer, nos movermos no sobrenatural. E é isso que está acontecendo. Nós precisamos aprender a nos movermos no sobrenatural, ao mesmo tempo que correspondemos com o Espírito Santo, para ter o alimento para compartilhar com a nossa família e com os nossos vizinhos. Porque para isso também serve o estoque de alimentos. Enfim, né? Então, no meio do louvor, eu vi esse leão, o dragão e o Senhor guardando a nossa nação. E nós passando por todo esse tempo de dificuldade com o delinquente na liderança, eu vou chamar de delinquente para ser gentil e não bloquearem o vídeo.
na liderança da nossa nação, né? E muitas pessoas muito desanimadas, se perguntando como Deus pode deixar uma coisa dessas acontecer. Meus queridos, olhem para a nação que peca, olhem para o nosso carnaval, olhem para o aborto, olhem para o abecedário colorido. Isso tudo é pecado da nação. Deus traz o juízo, e muitas vezes ele traz o juízo colocando um líder ímpio que vai trazer problemas para a nação, para que o povo desperte, acorde, levante, lute e Deus venha a trazer a libertação. Pensa no livro de Juízes, o povo pecava, Deus enviava um adversário. O povo clamava, Deus enviava um libertador. Então vamos continuar clamando para que Deus envie um libertador, um justo juiz, um justo rei, para estar sobre a nossa nação, mas não despreze a jornada. A jornada em si é importante, Deus está forjando algo. E a gente também não quer que Deus traga só um pouquinho a luz, e aí o que estava escondido venha destruir, né, o que está sendo edificado, como aconteceu da última vez. Então vamos deixar Deus trazer tudo à luz, porque assim mais pessoas ficam horrorizadas o suficiente para entender o que está acontecendo e Deus não quer que ninguém se perca. Então, vamos usar a jornada e as batalhas em direção, né, rumo à guerra principal, para já nos prepararmos para uma grande colheita e para gerarmos o testemunho de Jesus em nós. Tudo isso vai contar. E no louvor ainda, o James, ele falou algo muito, muito importante, que estava lá no Salmo 82. Se você puder, abre aí o Salmo 82 na sua Bíblia. Ele falou de nós sempre encontrarmos um espaço, um lugar de refúgio para nós recarregarmos as energias, para nós entrarmos e estarmos com Deus em meio a todas as batalhas que nós passamos e no nosso dia a dia. Foi o 82 mesmo? Não, não foi. Foi o 42. O 82 foi o Sois Deuses, né? Que o Chuck usou. E ele falou no versículo 7. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas. Todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia, Yahvé me concede a sua misericórdia e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os ossos? É a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar. Onde está o teu Deus? Estou lendo da versão do King James em português. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua confiança, a tua esperança em Deus. Porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó Deus. Na nossa angústia, quando nós desenvolvemos esse relacionamento de intimidade com Deus, essa comunhão constante com Ele, nós louvamos o dia inteiro. E ao louvarmos o dia inteiro, nós estabelecemos um lugar de refúgio. Então, quando de repente a gente se encontra numa situação de batalha, de desespero, de desprezo, de rejeição, de trevas, de aflição, o Espírito Santo, ele sabe nos chamar de volta para aquele lugar do descanso, para o lugar do shalom de Deus, onde é a destruição de toda autoridade que estabelece o caos. E quando a gente volta para o lugar de refúgio, a gente traz do lugar de refúgio a mudança da atmosfera para o lugar do caos aqui na Terra. Nós somos o portal da fusão das dimensões. Porque como Jacó sonhou e subiam e desciam anjos, quando nós vivemos em Cristo, sobem e descem anjos. Nós somos o portal da glória, nós somos a casa da glória.
Então, quando nós precisamos de uma mudança de atmosfera, a gente simplesmente vai buscar na dimensão do Espírito, no lugar de refúgio, no lugar da presença, no lugar que nós já forjamos com Ele em adoração, em intimidade, em comunhão. E aí nós podemos ter o que trazer para mudar a atmosfera do lugar onde nós estamos, seja por nós mesmos, seja pelos outros, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Não podemos ser egoístas, precisamos gerar essa mudança de atmosfera aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos receber a ativação da colheita, seja lá o que for isso. Colheita é colheita de vidas e de almas. Então Deus está num tempo de ativar em nós o avivamento para a colheita. Uau! Jesus. Tremendo, né? E o Chuck veio pregar, ele pregou sobre a era da guerra, que é uma era de muitos confrontos contra o inimigo. Também é uma nova era e é a era da Páscoa. O que é a Páscoa? É o passar por cima, o saltar, é o pular. O anjo do Senhor, o anjo da morte, ele veio e saltou por cima daqueles que tinham a marca do sangue de Jesus nos umbrais das suas portas. Então, é a era do saltar por cima. Isso significa que é uma era de juízo, e que o juízo vem sobre o Egito. E ainda que nós estejamos no Egito, o juízo passa por cima de nós. Porque vê a marca do sangue de Jesus em nós. Pense nisso. É a década do saltar por cima daqueles que têm a marca do sangue de Jesus. E por isso nós precisamos nos assegurar todos os dias que essa marca está aí. Que essa marca não se apagou, que essa marca não sumiu. Também nós vamos cultivar todos os dias Deus em nós, Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Perdão. Eu olhei no computador onde eu consigo me enxergar, e daí eu vi um monte de cabelinhos. Eu acho que a produção devia fazer um vídeo de todas as minhas, como é que fala, videocassetadas. Essas abobrinhas que eu faço no meio do vídeo tão sério, né? Só a graça de Deus. Jesus! Ainda bem que eles me amam. Ainda bem que ele me ama. Se você me ama, né? Se vocês não me amarem, não faz nenhuma diferença. Mas ele me amar faz toda a diferença. Eu amo vocês, tá? Não se ofende com o que eu acabei de falar. O tema da palavra do Chuck foi ressuscita, levanta-te. E ele voltou lá em Isaías 60. Levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve as nações. Mas sobre ti, levanta-te a face de Yahvé e a sua glória aparece e surge sobre ti. Brasil, nesse tempo turbulento, as trevas envolvem as nações. Mas Deus, esse é o momento, Brasil, de levantar-se e resplandecer, porque a luz do Brasil, que é Jesus, é chegada no tempo do novo nascimento que está chegando para o Brasil, o tempo do gigante se levantar de novo. Eu vi aquele gigante deitado, me lembrei da visão que foi contada uma vez do gigante das Américas, né, que é a igreja nas Américas, mas eu vi só o Brasil de novo se levantando, chacoalhando a poeira, e a poeira era um monte de demôniozinho que saía correndo, porque o Brasil está sendo forjado num útero. E o inimigo tenta vir para abortar, mas em Deus não haverá aborto desta terra. Haverá um novo nascimento glorioso desse nosso país, dessa nossa nação tão querida. Em nome de Jesus, amém? Deus vai ouvir o teu clamor, você que está intercedendo pelo Brasil. Não desista, não desanime. Vá no teu lugar de refúgio, adore e libere os decretos sobre essa nação tão amada, tão sujinha, mas que está sendo lavada, liberta e remida
pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sempre que a gente fala esse texto, né? Sempre que a gente fala o versículo 1 de Isaías 60, não esquece do versículo 2, que nos dá o contexto. Ninguém se levanta e resplandece porque está tudo maravilhoso e glorioso, não. É porque as coisas estão indo mal. Existe trevas e escuridão sobre os povos e sobre as nações. E então Deus vem com a sua luz gloriosa e nos levanta, nos ressuscita com o poder da ressurreição e nos envia para essa grande colheita dos últimos dias. É tempo, amados, é tempo. O que significa levantar e ressuscitar é saltar, pular, tornar-se aparente, mas também é interagir com o poder da ressurreição. Então, nós começamos sem entender muito bem o que está acontecendo, num entenebrecimento, com a visão meio embaçada, mas conforme a gente vai avançando e a gente vai caminhando com o Senhor, Ele vai tirando camada por camada desses véus, Ele vai ajustando o nosso entendimento, vai alinhando a nossa mente, e aí a gente vai começando a enxergar muito claramente os propósitos de Deus, o nosso lugar, o nosso papel, a nossa função. Ele vai nos dando os dons, a capacitação, e aí nós vamos entrando no propósito e nos tornamos uma parte do corpo que está interagindo com o poder da ressurreição que corre nas veias do corpo de Cristo, onde estamos inseridos. Amém? A não ser que nós estejamos limitando a nós mesmos com o pensamento mundano do humanismo. O humanismo não traz nenhuma expectativa do sobrenatural de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. É tudo racional, é tudo que eu posso, que eu não posso. Tira de cena a divindade de Deus. E aí não vamos alcançar nada mesmo, não é, amados? Então nós precisamos enxergar o ataque do inimigo contra as nossas expectativas. E desbaratando esses ataques, nós realinhamos as nossas expectativas com o Senhor, para que nós possamos avançar e nos tornarmos quem Ele nos chamou para ser, a sua imagem e semelhança. A redenção nada mais é do que a restauração da nossa imagem e semelhança em Deus. Ele nos fez exatamente como Ele queria, Ele nos fez exatamente como Jesus. Nós perdemos isso e Jesus veio restaurar isso em nós, para que nós pudéssemos ser os pés e as mãos de Deus aqui na terra, como foi Jesus quando esteve aqui, como Ele comprou para nós esse direito novamente de sermos filhos. Ele nos restaurou, levando a nós mesmos naquela cruz. Eu achei isso espetacular e eu não vou fazer jus, mas isso já é algo que o Senhor tem trabalhado no meu entendimento em relação a... Porque tem tudo a ver com o plano da redenção, né? Como Ele nos fez, como estamos e o que Jesus fez para nos restaurar, para o que vamos ainda nos tornar. Então, o Chuck falou sobre nós sermos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus e um reflexo de Deus sobre a terra, mas ele voltou no terceiro dia da ressurreição, na unção do terceiro dia. Então, ele voltou lá no Gênesis e ele falou assim, olha, lembra que no Gênesis, no terceiro dia, o que Deus fez? Ele criou, ele ressuscitou a terra, ele fez a terra subir de entre as águas. E isso me lembrou, né? Toda vez que a gente fala, Deus abre a boca, um útero sai de dentro dele, e aí ele põe as mãos dentro desse útero, dessa matéria-prima que saiu de dentro de Deus, e ele forma o ser humano exatamente como ele, com a mente, com o coração, corpo, alma, espírito, um ser trino, triuno. E quando houve a queda e nós perdemos toda essa faculdade divina pela separação das dimensões e a morte do nosso espírito e a ausência do Espírito Santo de Deus em nós, quando Jesus veio, ele se tornou a porta para o pastoreio de ovelhas que seriam resgatadas e remidas para que voltássemos a ser sua imagem e semelhança. Então, Jesus, ele é a porta dessa promessa. E ele nos fez deuses, segundo a imagem
do Deus Criador, não deuses independentes, mas deuses porque somos príncipes, filhos do Rei, e levamos o mesmo nome e a mesma essência do Deus Criador. E somos cooperadores com Ele, corregentes com Ele, co-herdeiros com Ele. Nós somos os trabalhadores da sua seara, somos os príncipes guerreiros que batalham suas batalhas aqui na terra e muito mais. E somos ovelhas também. E como ovelhas, nós precisamos lembrar que Ele nos coloca num aprisco e Ele se deita à porta desse aprisco. Aqui nós temos a segurança e a confiança. Nós temos como aprender do Senhor, porque Ele veio nos ensinar tudo que nós precisamos aprender para sermos como Ele, para seguirmos a Ele do lado de fora do aprisco. Para nós nos multiplicarmos e produzirmos aquilo que ovelhas precisam produzir, aquilo que ovelhas que são guerreiros, que são soldados, que são santos, que são noiva, que são filhos, precisam produzir por serem a imagem e semelhança do Rei. E então ele levou sobre si nós mesmos, ele levou sobre si os nossos podres, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, tudo que nós somos, é como se nós fôssemos pendurados naquela cruz com Ele. Mas fisicamente só Ele morreu. E nós vamos colher que nós estamos ainda na degeneração da morte, né? Ele restaurou a nossa herança espiritual, porque o nosso espírito pôde nascer de novo e o Espírito Santo pôde habitar de novo em nós. A nossa alma foi salva, mas o nosso corpo ainda aguarda a redenção. O nosso corpo junto com a terra, porque o nosso corpo veio do pó da terra, por isso que a terra geme, porque o pó dos mortos está na terra gemendo pelo dia da ressurreição dos mortos. Veja como está tudo entrelaçado, quão glorioso é esse plano da redenção e quão gloriosa é a criação do Senhor. Ele passou pela separação do Pai, a separação que nós já tivemos desde que nós nascemos aqui na queda, mas ele leva essa separação sobre si para que nós pudéssemos ser reunificados, reintegrados, reconciliados, regenerados, reunidos com o Pai por meio do Espírito Santo que veio habitar em nós novamente. E assim nós podemos gozar do poder da ressurreição. Ele venceu você, ele venceu a mim, ele venceu os nossos podres, os nossos pecados, iniquidades e transgressões, para validar a imagem e semelhança, o chamado, o propósito, a herança de Deus em nós, a filiação em nós, a paternidade dele para conosco. Amém? E ele veio então para que nós não sejamos, engraçado, né? Ele falou uma coisa tão real, que a igreja hoje, ela busca ser relevante ao mundo. Ou seja, ela busca não rejeitar ninguém, ela busca não ofender ninguém, ela busca ser politicamente correta. Isso não é ser igreja, porque Jesus não fez nenhuma dessas coisas. Ele não buscou agradar as pessoas, ele não buscou não rejeitar as pessoas, ele não buscou ser politicamente correto, ele não buscou ser agradável, ele não buscou nada disso. Pelo contrário, ele ofendeu a tudo e a todos. Ele nadou na contramão do sistema o tempo todo. Ele apanhou por ser diferente. Ele disse todas as verdades que ofenderam a tudo e a todos. E nós estamos aqui colocando panos quentes para não ofender as pessoas. Amados, a Bíblia não mudou, o Evangelho não mudou, não tem um novo Evangelho. É o mesmo Evangelho de sempre. O Evangelho do Reino de Deus que Jesus Cristo veio testemunhar. E nós agora somos testemunhas desse Evangelho e estamos fazendo um desserviço quando nós aguamos, diluímos, superficializamos a palavra. A mensagem é dura, o caminho é extremamente estreito. Se a nossa mensagem ampliar esse caminho, nós estamos levando muitas vidas à perdição, sem que elas saibam que elas estão indo à perdição. Acho que o maior desserviço que a igreja faz para o mundo é convencer o mundo de que ele está indo para o céu quando ele está indo para o inferno.
Então, quando você diz para alguém, depois que ele fez uma oração, repetiu uma oração uma vez, e a sua vida não tem evidência alguma dessa mudança, desse sinal, dessa marca do sangue de Jesus na vida dela, dessa transformação, dessa metanoia, desse arrependimento, se a vida dela não demonstra nada, é possível que essa vida não tenha entrado no aprisco ainda. E ao dizer para ela que ela entrou, nós estamos perpetuando a sua morte. Ela não vai lutar para viver, porque ela nem sabe que ela está morta, porque nós estamos dizendo que ela está viva, porque a mensagem da cruz está diluída. Deus vai cobrar de nós essas vidas, amados. É muito sério. Nós precisamos ser amorosos, mas a verdade ela precisa ser dita. Existe um inferno, existe um Hades, existe um lago de fogo, existe um paraíso, existe uma nova Jerusalém, existe um céu, existe uma vida eterna com Deus e existe uma vida eterna sem Deus. Isso não é uma lenda, não é uma coisa, um conto da carochinha. Isso é real. E então Jesus, a porta, ele sai do jardim que ele formou para o homem. Ele, o jardineiro do jardim no qual ele pôs o homem, ele sai deste lugar da glória e do céu, ele vem para morrer numa cruz e ele se coloca num sepulcro. Ele mesmo entra num corpo caído para ir para o destino do corpo caído. O destino da humanidade caída é a morte, é voltar para o pó. Ele entra nas dimensões de trevas e ele abala a atmosfera do Hades e a atmosfera de todo o pó, de todos os que morreram desde Abel até aquele momento da cruz. E porque Deus ele transcende o espaço-tempo, ele vai para do passado para o presente, para o futuro. E todo aquele pó vai ser impactado por sua presença ali no poder da ressurreição. Unindo-se a ele na sua morte, se disseram sim para Jesus, agora se unirão a ele na sua ressurreição. Alguns dos quais ressuscitaram mesmo, e as tumbas abriram. E eu não entendo se aqueles são ou que já eram os que ressuscitaram e depois desapareceram, foram arrebatados ou permanecem vivos até hoje em algum lugar, ou se aqueles foram como Lázaro, que ressuscitaram, caminharam, viveram e depois morreram novamente. Mistérios, ou para teólogos que já sabem de tudo isso, ou para nós esperarmos o Senhor nos revelar naquele grande dia. Mas Jesus ele veio, ele impactou a terra, o pó da terra que geme pela ressurreição. E ele ressuscita e volta, ele está num jardim e ele volta com... a Maria pensou que ele fosse um jardineiro. Então, o jardineiro que plantou, bom agricultor, aquele que plantou o jardim e plantou o homem no jardim, agora vai ressuscitar no jardim e novamente se apresentar como alguém que parece ser um jardineiro. Ele tem toda a horta da sua vida em suas mãos. Diga, Senhor, seja meu jardineiro. Em nome de Jesus, eu preciso de ti, amado. Eu preciso de ti, amado. Cuida das minhas flores, arranca as minhas ervas daninhas. Me perdoa por tanta erva daninha. E tem uma praga, aquela amarelinha, bem ali naquela árvore, naquele arbusto, Deus. E agora, o que a gente faz? Ajuda-nos, Senhor, a sarar das pragas. Se tiver que arrancar, Senhor, arranca. Se tiver que cavar, cava. Se tiver de remover, remove. Se tiver que tacar fogo para fazer o ciclo de renovação da terra, taca fogo, Deus. Mas seja feita a tua vontade, seja o teu tratar em nossas vidas, no jardim que o Senhor planta em nós, no jardim que nós somos para ti. Nessa terra remida, lavada e remida pelo sangue de Jesus e da qual fluem e jorram águas vivas. Eis-nos aqui, Senhor, nele, faça a tua vontade em nós, em nome de Jesus. A tua glória, pelo poder do Espírito Santo,
o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, o poder da ressurreição, nós clamamos a Ti. Amém. E amém, amados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse aqui agora, e eu vou começar outro, para falar do outro assunto, para esse aqui não ficar muito longo. O que vocês acham? Aí a gente sobe os dois no YouTube. Boa ideia? Eu gostei dessa ideia. A não ser que eu fale muito rapidinho, né? Rápido, não é tão rápido. Eu vou dar um tchau para vocês agora e eu já volto. Pode ser? Amo vocês. Eu quero enviar vocês com o mesmo envio do Chuck, na autoridade dele, do Espírito Santo e de Jesus, porque eu sou uma patente bem abaixo. Mas, nessa semana, avance, rompa, atravesse. Persista, insista, persevere, continue. Quero dizer, para o alto e avante. Em nome de Jesus. Não desista, insista. Você será resistido, mas você não vai desanimar, você não vai retroceder. Você vai empurrar essa pedra até ela se mover. Em nome de Jesus. Amém? Está com a sua ceia pronta aí? Jesus, Tu és o pão da vida. Tu és a glória de Deus que veio, que desceu do céu. O leão que se tornou o cordeiro, entregou o seu corpo para ser partido, moído, torturado, furado, ferido, traspassado por nós, por nossa nação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou tanto ao ponto de vir. E nós não sabemos te amar tanto assim. Ensina-nos a corresponder a esse amor tão glorioso, tão doador, tão perfeito, tão sem restrições. Te agradecemos por ter ido para aquela cruz, por ter se disposto, se entregue, ter se permitido ser separado do Pai. Obrigada por entrar nesse pó da onde o Senhor nos fez para vencer a morte, para vencer o meu eu, para vencer a minha carne, para vencer a minha vontade. E obrigada por ressuscitar dos mortos, nos dando o poder da ressurreição em nome de Jesus. Comamos do corpo, da carne do nosso amado. Haja uma infusão da atmosfera celestial dentro de nós, para que sejamos esse portal vivo da glória de Deus, o resplendor da glória do Pai sobre esta terra. Vamos profetizar a colheita dos pródigos que está chegando, esses que vão ser os primeiros, as primícias da colheita, os pródigos e aqueles que serão os trabalhadores da seara para a grande colheita dos últimos dias. Comamos profetizando, e eles breves chegarão, também comerão e participarão deste corpo glorioso. Por fim, o Brasil come.
O Brasil diz sim. O Brasil submete a sua vontade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Brasil se prostra diante do Rei. O Brasil adora ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Brasil se rende ao amado. O Brasil louva em meio às batalhas. O Brasil não retrocede. O Brasil não teme. O Brasil avança. O Brasil insiste. O Brasil persiste. O Brasil persevera. O Brasil avança. O Brasil atravessa. Se necessário, o Brasil mergulha. E o Brasil escala. E o Brasil voa. O Brasil vence. Para a glória de Deus, em nome de Jesus e pelo poder da ressurreição, o Brasil ressuscita. Come, Brasil. O Brasil se refugia no pó da terra brasileira, se refugia no pó do corpo do amado, que já está glorificado e transformado. E as vidas que já foram semeadas nesse pó brasileiro, neste solo brasileiro, que aguardam o poder da ressurreição para o seu corpo, que elas clamam nas dimensões do Espírito, em suas almas, Senhor, vem, vem, vem. E nós clamamos junto com essa grande nuvem de testemunhos do Brasil. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Faz o gigante adormecido ressuscitar, renascer, levantar-se e avançar para as nações da terra, dançando, cantando, louvando, adorando, curando, libertando, ressuscitando, porque esse é o nosso chamado, Senhor. E nós bebemos do sangue de Jesus derramado naquela cruz, do sangue vivo do Cristo ressurreto, o sangue que corre em suas veias agora. Nós bebemos desse sangue cheio da sua alma, cheio da sua vida, cheio da sua glória, cheio da sua luz. Nós bebemos por nós bebemos profetizando os pródigos que virão, as primícias, a colheita, os santos que ainda estão para chegar. E nós bebemos pelo Brasil. O Brasil bebe do sangue de Jesus. Lechaim. Tu és o bom pastor. Nós somos ovelhas do teu pastoreio, Senhor. Tu és a nossa porta. Que nós sejamos ovelhas que produzem mais e mais ovelhas, que possam apresentar a ovelhas perdidas esse aprisco, esse corpo, esse pastor, esse jardineiro, esse bom agricultor, esse Messias, esse Pai, esse noivo, esse esposo. Nós te amamos tanto, Jesus. Te amamos tanto, te amamos tanto, te amamos tanto. Não há outro senão o nosso Deus. Como tu és bom, Senhor. Como tu és bom. Tu és bom e o teu amor dura para sempre. Tu és bom e o teu perfeito amor dura para sempre.
Tu és bom, teus caminhos perfeitos e justos duram para sempre. E a tua justiça vem, ainda enquanto tua bondade nos sacia, nos permeia, nos lava, nos banha. Te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia, tua compaixão. Tu és tudo em todos. E nós somos teus. Amém, amados. Amo vocês muito, muito, muito. Estou sem minha agenda aqui para dizer para vocês. Eu queria já deixar avisado qual que é o nosso próximo evento, qual é a data. Já coloquei lá no grupo. Vamos ver. Dia 13 de abril. Dia 13 de abril nós faremos o restante do mergulho do capítulo 1 do Apocalipse. Vou ver se eu consigo até lá terminar também de escrever o capítulo 1, né, do comentário. Mas eu amo vocês muito. Já os enviei, vou enviar de novo. Não sei se vai ficar tão bom quanto aquele ficou bom. Eu não me importo de ter enviado 10 vezes. Vamos lá. Eu os envio para persistir, insistir, perseverar, continuar, romper, atravessar e vencer. Em nome de Jesus. Eu os abençoo para irem. Vão e sejam como Ele é. Vão e reflitam a glória de Deus pelas nações da terra, por onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Vá, seja a imagem e semelhança de Deus. Vá, transborde da glória de Deus. Vai, transborde rios de águas vivas, regue terra, lance sementes. Vá, seja abençoado em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Vai em nome de Jesus para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo da promessa que ressuscitou a Jesus dos mortos. O poder da ressurreição seja sobre ti, através de ti, em ti. Em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom.